Olá, amigos e amigas do Facebook, bom dia, boa tarde, boa noite. Iremos meditar hoje na palavra do Senhor. Eu estava pensando em algumas coisas e me veio ao coração a vontade, o desejo de falar a respeito de vingança, certo? Vingança é aquilo que a gente deseja, anseia ou torce que aconteça com alguém, algo, não é? De ruim, logicamente, porque se trata de vingança, algo de ruim que aquela pessoa causou, já fez ou enfim, não é? Por exemplo, às vezes não se trata de uma auto-vingança, não é? Para me favorecer, mas às vezes se trata para favorecer alguém. Por exemplo, a gente ter o conhecimento de algo muito triste, muito ruim, muito perverso que aconteceu com alguém e aí a gente deseja que a pessoa que o causou, não é? No mínimo passe pelo mesmo. Não é? Mas sabemos que o ser humano deseja coisas, atrocidades ainda maiores. Então nós vamos ler à luz da Bíblia o que Cristo ele fala a respeito de vingança. E nós vamos ler um pequeno texto lá no Sermão da Montanha, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5 e o versículo 38, a partir do 38, que diz assim, ó: Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus, eu li até uns versículos a mais, que não se trata necessariamente de vingança, mas Jesus ele nos dá um manual, ele nos dá dicas para que possamos agir de forma cristã e de forma com a qual ele agiria. Por quê? Porque sendo ele Deus e conhecedor, lógico, criador das leis no Antigo Testamento, não é? Ele falou àquele povo porque sabia que antes na lei era olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga, como nós conhecemos. Mas através de ser ele enviado por Deus ao mundo, vindo em carne, não é? Veio consigo também a graça. Veio consigo toda uma mudança, uma transformação, porque ele cumpriu a lei. Ele foi cumpridor da lei. Então nós não precisamos cumprir a lei, mas viver na graça que ele nos deu através de sua morte de cruz. Então, com ele veio a graça e ele nos dá esse manual, de forma que nós pudéssemos agir como ele agiria, através de várias situações. E tá aí o motivo pelo qual muitas pessoas não aceitam a Jesus, não é? A gente vê, a gente sabe, a gente percebe que muitas pessoas rejeitam a Jesus. Aí, mas como assim rejeitar Jesus? Não estou falando rejeitar Jesus porque muitas pessoas dizem que ter Jesus no coração. Mas tem Jesus no coração, mas a vida não muda, os sentimentos não mudam, não há uma transformação, não há um testemunho, não há uma mudança de vida, não há uma novidade de vida nessa pessoa. Então, que Jesus é esse que está no coração dessa pessoa e ela deseja vingança para alguém. Então, aceitar a Jesus é aceitar o seu mandamento, é acreditar que ele é o único e suficiente Salvador, é fazer o que ele faria, ou pelo menos tentar. Mas tá aí o motivo pelo qual nem todo mundo aceita Jesus. Sabe por quê? Gente, Jesus é Jesus. Jesus é bom demais para ser verdade, cara. Jesus é bom demais para ser verdade. É impossível imaginar alguém como Jesus, que alguém nos dias de hoje, ser humano, carne e osso, que se entregue numa morte daquela, sendo puro, santo, sem mácula, sem nenhuma transgressão, sem culpa. É impossível imaginar. Por quê? Porque nós não faríamos o que ele fez.
Mas ele veio em carne e osso para provar que eu e você podemos fazer a mesma coisa e até mais, como ele fala lá em João 14. Mais evidências do que ele fez aqui na terra, nós podemos fazer se crer. Então, tá aí o motivo pelo qual ninguém quer aceitar Jesus. De fato. Sabe por quê? Porque ninguém quer fazer o que ele fazia. Ele era bom demais. Ele é maravilhoso, incomparável, fantástico. Jesus era e é fantástico. Então, hoje em dia é assim, eu não faço, eu não perdoo, mas se eu errar, eu quero perdão. Hoje em dia é assim, pisou no meu pé, tchau. Eu vou me vingar, não é assim não. Hoje em dia é assim, eu dou conselhos para pessoas de como elas devem agir, mas eu não faço. Por quê? Porque para mim não serve, vai servir para alguém. Perdoar eu não perdoo, entendeu? Mas eu digo a alguém que perdoe, ou eu vou precisar de perdão e vou querer que alguém me perdoe. Então assim, a gente não quer agir como Jesus agiria. A gente não quer essa vida, o ser humano não quer. E muitas vezes a gente se pega por aí com algumas pessoas falando de crente, não é? Porque o crente não deveria errar, o crente não deveria mentir, o crente não deveria matar, roubar ou fazer um monte de coisa. Ou todas essas calúnias, todas essas polêmicas, né, com os crentes da mídia, por exemplo. E tanta gente fala de crente, ai não é crente, passou por ali, ai não é crente, foi ali, ai não é crente, estava na festa, ai não é crente. Então assim, há uma cerca de olhos voltadas para os crentes, né? De forma que o mundo quer e exige que os crentes ajam, mas eles não agem. E que diferença há entre um crente e um não crente? Porque se todos dizem que ter Jesus no coração, não deveria haver diferença nem exigências. Logicamente que o crente, o cristão, ele lê a Bíblia, lê a palavra e ele deve segui-la. Mas se ele não faz isso, então ele não está em Cristo. Se ele não faz isso, ele não está em Cristo. Se ele não está em Cristo, não há questionamento. Ai, não é crente? Porque o crente dá testemunho. O crente dá testemunho. Mas aí o problema de alguém que está na igreja evangélica e comete um erro, ou um pecado, ou o que quer que seja, que na visão de muitos não deveria acontecer porque é evangélico, não é? Então, se acontecer isso, e é cobrado pelas pessoas, é crente e fez isso. O problema está em ser crente, em ser evangélico? Não. O problema nunca esteve em ser crente. O problema está em ser humano. Gente, os crentes são seres humanos. Nós somos de carne e osso. Nós somos pecadores. A palavra diz lá em Romanos, né, que Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Deus sabe melhor do que você os erros do crente, meu querido. Deus sabe melhor do que você como Ele deve agir para conosco, como Ele deve nos conduzir a não errar. Deus sabe de todas as coisas. Você não precisa estar apontando, não. O erro não está em ser crente, não. O erro está em ser humano. Somos seres humanos. E é isso que o ser humano faz. Desde o Éden, Adão e Eva provou que a inclinação humana da carne é para o pecado, é para dar ouvido a outras coisas e não à voz de Deus. E por este motivo, desde então, nós seres humanos somos assim, falhos, pecadores, e a nossa natureza é para se distanciar de Deus e pecar. Sabe para que isso? Sabe o porquê disso? Para que nós reconheçamos que somos necessitados de Deus, para que a honra e a glória seja dele. Não temos merecimento algum do seu amor, não temos nenhum mérito por estarmos na presença do Senhor, mas a misericórdia dele nos alcançou. A sua palavra diz, não fosse vós que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós. Ela também diz que ele nos amou primeiro. Então, meus queridos, abra o seu coração para Jesus. É ele que transforma, é ele que faz tudo isso. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Jesus te transformar, te moldar, a ponto que você seja alguém que você gostaria
que um crente fosse, que você gostaria que teu vizinho, tua vizinha fosse, que você gostaria que no mundo tivesse. Seja a diferença que você quer ver, mas deixe Jesus entrar no seu coração. Abre o teu coração para Jesus. Seu coração para Jesus. E deixa Ele transformar a tua vida como tu queria ver, como tu quer ver muitos crentes. Deixa Ele fazer contigo. Deixa Ele te transformar de uma forma que você gostaria de ver nas igrejas evangélicas, na tua vizinhança, no mundo. Seja a diferença que você quer ver no mundo. Mas para isso, aceita Jesus e deixe Ele transformar a sua vida. Amém?